atraso, a perda e a vazão. Pessoal, nesse vídeo vamos falar de 3 termos importantes nas redes de computadores, que são o atraso, a perda e a vazão, certo? Isso acontece nas redes de comutação de pacotes, que são aquelas redes da internet atual, né? Ou seja, não é algo que aconteceria exatamente dessa forma em outras redes tradicionais, como rede, né, lá da telefonia, por exemplo, que são nossas redes comutadas por circuitos. Nas redes comutadas por pacote, nós temos esses 3 tipos de termos, que são atraso, perda e vazão, ok? Dentro do primeiro termo, que são os atrasos, nós temos 4 tipos de atrasos. Então vamos discutir quais são esses tipos de atrasos. Um deles seria o atraso de processamento, outro é o atraso de fila, outro é o atraso de transmissão e o último é o atraso de propagação. Vamos entender então cada um deles. O atraso de processamento é nada mais nada menos do que o atraso, né? O tempo que um roteador ou um switch, ou seja, é um atraso que acontece no núcleo da rede, é o tempo que demora para esses dispositivos processarem pacotes de dados para determinar qual é a rota, por onde aquele pacote deve sair, certo? Esse atraso inclui então o tempo para verificar erros de bits, por exemplo, determinar a saída apropriada e outras tarefas de processamento que são necessárias. Como o próprio nome diz, né, tudo isso envolve processamento dos pacotes para tomar uma decisão do que fazer com aquele pacote, certo? Depois desse atraso, nós temos o atraso de fila, que é o atraso, como o próprio nome diz, que demora quando um pacote ele é mantido em espera em um roteador. Isso geralmente acontece devido a um tráfego intenso, né? Então imagina que quando você vai no restaurante universitário, se não tem ninguém na sua frente, você simplesmente chega, come e vai embora. Agora, se tem várias pessoas ao mesmo tempo, no momento de tráfego intenso naquele restaurante universitário, você vai ter que pegar uma fila. Então é basicamente o que acontece no roteador quando um pacote chega e tem um monte de pacotinho que também estão ali aguardando. Esse é um atraso crítico durante períodos de alto uso, né, do tráfego intenso, como por exemplo se eu vou transmitir eventos populares ao vivo, onde muitas pessoas, muitos roteadores também estão transmitindo aqueles eventos. Então esse é o atraso de fila, certo pessoal? O terceiro atraso é o atraso de transmissão, que é basicamente o tempo necessário para colocar todos os bits de um pacote na linha de transmissão. Esse atraso vai ser proporcional a 2 coisas, ao tamanho do pacote, né? E na verdade vai ser inversamente proporcional à segunda coisa, que é a taxa de transmissão no link. Ou seja, quanto maior é meu pacote, mais tempo eu vou demorar. Maior vai ser meu atraso de transmissão. Quanto mais rápida a minha taxa, quanto mais alta a minha taxa de transmissão do meu link, mais rápido eu vou conseguir pôr o meu pacote na rede, menor vai ser meu atraso de transmissão, certo? Esse atraso de transmissão é aquele que eu dei exemplo na aula passada, né, na aula presencial, daquele saco de bolitas, né? Imagina que o meu pacote, né, os meus pacotes são várias bolitinhas, e quando eu recebo várias bolitinhas eu tenho que começar a injetar, né, colocar numa mangueira aquelas bolitas para elas saírem na outra ponta. Quanto maior é o meu pacote de bolitas, né, quanto mais eu tenho bolitas para colocar, mais vai demorar. Né? Então esse é o exemplo, né, é por isso que ele depende do tamanho do pacote. Por outro lado, né, quanto maior for aquela mangueirinha, né, ao invés de ser uma mangueirinha, se for um cano, por exemplo, maior é a minha taxa de transmissão. Mais rápido, mais bolitas eu consigo pôr ao mesmo tempo, mais rápido eu vou transmitir aquelas bolitas, o meu atraso de transmissão vai ser o menor, tá pessoal? O outro atraso é o nosso atraso de propagação. Como o próprio nome diz, é o tempo que demora para propagar, né, para propagar um sinal através da distância física, né, que o nosso link possui. Automaticamente, quanto maior vai ser esse link, né, e quanto mais rápido for esse link, isso vai influenciar diretamente no meu atraso de propagação. Se meu link for longo, né, for um link comprido, for longe, né, meu meio físico for muito longo, vai demorar mais para chegar no outro lado. Mas se ele for longo e for uma fibra ótica, vai demorar menos do que se for um fio de cobre, por exemplo. Ou se eu estiver usando um meio sem fio, como satélite, Wi-Fi, etc. Certo? Então, se eu estou usando algum tipo de transmissão, né, para propagar a minha rede, eu dei o exemplo do Wi-Fi, mas ele não é o melhor exemplo porque o Wi-Fi geralmente vai estar na rede local. Né? A propagação a gente está falando já do núcleo da rede, quando aquele pacote sai e é transmitido pela rede mesmo, né, no núcleo da rede. Então, o exemplo melhor seria o satélite mesmo do que o Wi-Fi, tá? Apenas corrigindo aí. Então, basicamente, né, o tipo de transmissão, o meio que está sendo transmitido e a distância, né, vão interferir no meu atraso de propagação, porque é o tempo que demora para propagar de um lado para outro, certo? Temos também o nosso, então, atraso fim a fim, que é quando a gente vai somar tudo isso, né, todos esses atrasos, para ter um atraso só. Para concluir, né, então, entender esse tipo de atraso, perda e vazão, ele é essencial para diagnosticar e resolver os problemas da rede, além de otimizar a performance e comunicação. Na próxima aula, a gente vai falar de outros tipos, né, de outras camadas, né, que nós temos de protocolo e modelos de serviço,
né? Então, é outro pilar fundamental também de rede de computadores. Então, só para recapitular aqui, né? Perda de pacotes. O próprio nome já diz, eu estou perdendo pacotes. Isso pode ser devido, por exemplo, a uma fila que estourou e eu preciso descartar algum pacote ou algum erro de transmissão na rede. Vazão é basicamente a quantidade de coisas que eu consigo trafegar numa rede simultaneamente. Quanto maior a vazão, mais coisas eu consigo carregar na rede. Atrasos. Nós temos esses tipos que a gente acabou de mencionar. O de transmissão, de fila, de processamento, né? O atraso fim a fim, certo? Então esses são os atrasos que vocês precisam conhecer. Atraso de propagação, né? Então esses são os atrasos importantes para vocês conhecerem. Tá bom, pessoal?